Flamengo pega todos de surpresa com chegada que ninguém esperava. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, torcedor rubro-negro, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, tem muita coisa pra gente conversar aqui, tá, nação rubro-negra? Sobretudo em relação a contratações. Mas antes, passando uma situação para vocês, eu recebi uma enxurrada de comentários, rapaz, de torcedores do Flamengo escrevendo que o Flamengo jogou mal ontem. Já tô de volta aqui à cidade do Rio de Janeiro, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo. Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa para você. O Flamengo, em toda a sua história, conquistou a sua 20ª vitória na história em 119 jogos em Porto Alegre. Você sabia disso? Desses 119 jogos, além das 20 vitórias que o Flamengo agora tem, são 43 empates e 56 derrotas. Um aproveitamento de 28,8%. Muita gente, vencer no Sul, meu amigo, agora é normal. Dessa geração atual, desde lá 2018, quando o Flamengo começou a se engraçar, se reestruturou financeiramente e ali já tinha um time forte, consolidado, não tão forte quanto o de 2019, tirando a geração ali da década de 80, tudo bem que venceu nos anos 90 também, o Campeonato Brasileiro em 92, mas o normal era perder no Sul. Rapaz, anunciava a televisão, eu era criança, Grêmio e Flamengo em Porto Alegre no Olímpico, Internacional e Flamengo do Beira-Rio, meu amigo, eu já me tremia todo. Que eu já sabia que o Flamengo ia tomar uma burdoada, ia tomar uma lapada. Agora não. E outra, ganhou e dominou. Não só ganhou, não. O Flamengo dominou as ações jogando no Rio Grande do Sul. E o brasileiro é a tal da gordura. O próprio Cebolinha deu entrevista e falou: a gente tinha essa meta para começar muito bem o Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que lá na frente, quando você oscilar, o que é normal, estar com essa gordura é muito bom. Então procuramos, nesses primeiros jogos, acumular o maior número de pontos possíveis. E tá certíssimo. Vai que o Flamengo chega numa possível semifinal de Copa Libertadores, umas quartas de final de Copa Libertadores, você tem uma gordura administrável no Campeonato Brasileiro de, sei lá, 8, 10, 12 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, de repente você até pode tirar o pé do acelerador aqui para dar uma prioridade ali ao campeonato, a Copa Libertadores da América, um pouco maior. Ou então até mesmo a Copa do Brasil, quem sabe, se o Flamengo for avançando com uma equipe alternativa, que aliás é a tendência do Flamengo, por conta da prioridade ao Campeonato Brasileiro. E muita gente perguntando para mim sobre o Michael. O Michael ontem caiu. O pessoal ficou preocupado, porque isso, porque aquilo. O Michael teve uma torção leve, tá? No tornozelo, e não preocupa o Flamengo contra a equipe do Juventude. O atacante foi reavaliado no CT de Urubu, tá? Ele não foi submetido a exame de imagem, mas só na movimentação do tornozelo já deu para detectar que o Michael teve uma lesão leve, não é grave e deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o confronto diante do Juventude, pelo menos no banco de reservas, tá? Apesar da torção, o atacante não preocupa para a partida contra o Juventude. O departamento médico rubro-negro acredita que o jogador ficará à disposição de Felipe Luiz por ter sido uma lesão muito leve. Michael foi titular na Arena do Grêmio, né? Ele começou como titular.
e deixou o gramado aos 18 minutos do segundo tempo, dando lugar para Everton Cebolinha, que entrou bem demais, tá? Pode até ser uma opção aí contra o Juventude para começar como titular, quem sabe. Né? O Flamengo treina na tarde dessa terça-feira, aliás, o Flamengo já treinou na tarde dessa terça-feira, encerrou, tá? E vai encerrar a preparação para enfrentar o Juventude amanhã na terça-feira, já que o jogo diante da equipe gaúcha, aliás, 2 gaúchos, né? O Flamengo vai encerrando a sua participação no Brasileirão contra os gaúchos no primeiro turno, né? Enfrentou o Inter em casa, empatou, pegou o Grêmio fora, venceu, agora vai pegar o Juventude em casa, né? 3 gaúchos e 1 baiano. O Flamengo enfrentou até esse exato momento, aí depois tem Vasco, e aí, meu amigo, tem que vencer, porque Maracanã, time que quer ser campeão brasileiro tem que ser um excelente mandante. Um bom visitante e um excelente mandante. Eu diria que nesses anos todos, é lógico, tem muita gente mais antiga que eu assistindo o Campeonato Brasileiro, mas pelo menos de ponto corrido eu assisti todos, porque começou nos anos 2000, a fórmula é essa. Excelente mandante, bom visitante, tá? Pessoal, a CBF revelou o áudio do VAR em pênalti não marcado para o Grêmio em jogo diante da equipe do Flamengo. No áudio transcrito, o que se fala é o seguinte, o VAR falando. A disputa é clara, a bola vem e ele tira o braço, olha para trás, ou você acha que ele abre esse braço? Para mim esse braço está para trás e protegido pelo corpo, concorda? Seguimos, tá? O braço está atrás da linha do corpo. A bola vem do defensor saindo da área, disse o árbitro na cabine de vídeo. E outra coisa, a bola saiu rebotada, resvalada do Wesley. E tem um adendo. Antes da bola pegar no braço do Gerson, que realmente pega, ela bate no peito. No peito do Gerson. Então pega numa parte anterior. E ele não está ampliando o espaço do corpo. Ampliar o espaço do corpo, você está com o braço assim. Aí é pênalti. Agora tá com o braço aqui assim? Você quer que o cara arranque o braço fora? Para mim isso não é lance nem interpretativo. Tô vendo, não, porque é interpretação, tem que interpretar. Isso aí para mim é lance claro e objetivo. A regra fala em ampliação do espaço. Ou seja, assim, ou então assim, ou então assim, ou então assim, ou então... Agora aqui assim, o cara tá ampliando o espaço? Porra. Ampliando o espaço tô eu, tô largo. Né? Tem que fazer uma dieta. Agora o Gerson não tá, não. Luiz Eduardo Batista é homenageado e recebe o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao som do hino do Flamengo, meus amigos. Tá aí o presidente do Flamengo sendo homenageado, beleza? Pessoal, o próximo adversário do Flamengo no estádio do Maracanã, o Flamengo tem uma enorme facilidade para lidar com eles em seus próprios domínios, ou seja, jogando dentro do Maraca. Em 2021, o Flamengo meteu 3-1 para cima do Juventude. Em 2022, quando o Flamengo jogou lá na Arena BRB, né, no Mané Garrincha, o Flamengo venceu por 4-0. Em 2024, o Flamengo meteu um sonoro 4-2 para cima da equipe do Juventude dentro do estádio do Maracanã. Agora, quando o confronto é fora de casa, aí que mora o perigo para o rubro-negro. O Flamengo não vence o Juventude dentro do Alfredo Jaconi. Essa daí eu aprendi com o Mauro Santana. Desde o dia 1º de outubro de 1997. Eu tinha meses de idade. Espero que nesse ano o Flamengo quebre esse raio dessa máquina, um negócio impressionante. Não sei o que acontece. Eu sei que o primeiro confronto é no Maracanã. Mas não sei o que acontece que o Flamengo não ganha naquele raio daquele estádio, cara.
É um negócio assim realmente impressionante, né? Árbitro que irritou a nação rubro-negra ao expulsar Carlinhos apita Flamengo e Juventude, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro. E nós estamos falando de Matheus Candançan. Para mim, com todo respeito ao pessoal, mas falando profissionalmente, é um dos piores árbitros que tem no futebol brasileiro. Marca faltinha atrás de faltinha, inverte falta, cartão amarelo a rodo, intervencionista, sabe? Quer aparecer. Ele expulsou o Carlinhos, lembra, no ano passado, que o Carlinhos fez isso aqui só para afastar o jogador do Grêmio. O Kahneman, aí o Kahneman, meu irmão, simulou horrores, falando que a mão bateu na cara dele, ele caiu. Aí chamou no VAR, expulsou. Ele viu no VAR, ou melhor, o VAR cantou para ele no ouvido, não sei. E aí ele foi e expulsou o Carlinhos. Esse cara que vai pitar o jogo do Flamengo. Espero que faça uma boa arbitragem. Coisa que o Ramon Abate-Abel não fez ontem. Apesar dele ter acertado no lance do pênalti, né? Ele foi meio caseirinho, achei ele meio caseiro. Principalmente depois do pênalti. Parece que o árbitro fica na cabeça, caramba, não deu um pênalti pro time da casa. E aí ele já condiciona o jogo todo, começa a pitar um monte de falta pro time mandante, pro visitante, nada. E ainda bem que tava pouca torcida lá, porque tava 23 mil pessoas. Se tivesse mais gente lá, realmente ia ser complicado, né? FIFA define árbitros para o Mundial de Clubes. Dos 35 árbitros convocados, 2 são brasileiros, meus amigos. Pois é, o Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol, está habilitado para apitar no Mundial de Clubes. E, pasmem, Ramon Abate-Abel, de Santa Catarina, também apitará o Mundial de Clubes. Ei, dona FIFA, eu vou te contar uma história. Como é que vocês colocam Ramon Abate-Abel, rapaz? Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem, fazer o quê? O jogo do Flamengo não vai apitar mesmo, porque é brasileiro, né? Vamos lá. A próxima reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que acontece nesta terça-feira, dia 15, amanhã, promete ser movimentada e casa cheia. A Comissão de Finanças do clube fez parecer apontando gastos que descumpriram as regras fiscais nas contas do Flamengo em 2024, na gestão de Rodolfo Landim. O documento da Comissão de Finanças afirma que o ex-presidente descumpriu o artigo 145 da Lei de Responsabilidade do Flamengo, como informou o Rodrigo Matos, do UOL. Ou seja, traçou um determinado orçamento para gastos, ou então até mesmo investimentos, como é o caso do terreno, que ali você adquire um patrimônio do clube, né? Não é só gastou dinheiro, não. Você realmente adquiriu um patrimônio. Agora, a Lei de Responsabilidade do Flamengo, por exemplo, no Estatuto do Flamengo, em 2013, quando a gente tem a grande virada de chave, você tem lá que, se o presidente, porventura, coloca o clube em risco numa situação financeira gastando demais, descumpre o planejamento fiscal do clube, é irresponsável financeiramente falando, quem deve arcar com tal situação é o próprio presidente, com seus próprios bens, com seus próprios patrimônios e com o seu próprio capital. Será que, caso confirmada essa irresponsabilidade, isso será levado a cabo? Não estou falando que tem, que não tem. Vamos esperar aí a apreciação do conselho, né? Mas será? Vamos ficar de olho aí, beleza?
O departamento de futebol do Flamengo conversou com o De La Cruz após o episódio da entrevista da esposa do atleta. O mesmo relatou que a entrevista foi tirada do contexto. Apesar disso, a diretoria diz que o atleta não se mostra insatisfeito no dia a dia. Aliás, está jogando muito. Jogou demais contra o Central Córdoba. Na minha opinião, jogou demais contra a equipe do Grêmio. São 8 jogos seguidos jogando de titular. Muita gente, até torcedor rubro-negro, sacaneando, falando: ah, é o De La Cruz, é o De La Cruz, é o De La Cruz, porque o cara vivia machucado agora. O cara tá jogando bem, por quê? Porque teve um planejamento de temporada, não estouraram o cara no campeonato estadual, como o seu Tite, por exemplo, fez, né? E o cara tá jogando bem. Agora, a esposa, meu irmão, deixa a esposa dele falar o que ela quiser, cara, sabe? A esposa é a esposa, o cara é o cara. Foi feliz, foi desnecessário, não precisava. Mas, gente, o Flamengo é muito maior do que isso, cara. Pô, vocês acham mesmo que todo mundo que joga no Flamengo torce pro Flamengo? O próprio De Arrascaeta é Peñarol, o Varela é Peñarol, o Pulgar nasceu no Chile, é Flamengo. Tudo bem que o Petkovic nasceu na Sérvia e depois virou Flamengo. Entendeu? O Felipe Luiz é Flamengo, beleza. O Ayrton Lucas é Flamengo, beleza. O Gerson é Flamengo, beleza. Agora, também não adianta o cara ser Flamengo, o cara ser ruim também. Não tô falando que esses que eu citei que são Flamengo são ruins, não, tá? Ah, não, vamos correr. Não, ele é Flamengo, mas ele é ruim, joga no Flamengo. Ah, esse aqui não é Flamengo, não, mas ele é bom, então não joga no. Ah, mano. A moral, meu irmão, entregando resultado, que se dane. Tá boa mesmo. Tem que ganhar jogo. Tem que ganhar jogo. Parar de mimimi. Vamos lá. O Flamengo observa a situação de Marino Inestrosa, do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, meus amigos. O jogador de 22 anos atua na ponta e tem as características que o clube busca: jogar mais por dentro. Informação do jornalista Mauro César Pereira. Inclusive, a busca do Flamengo por um ponta é devido os pontas do elenco terem dificuldades em atuar em curto espaço. O achismo é que, caso cheguem propostas, Michael e Cebolinha podem deixar o clube. Olha, se chegar proposta para o Michael e for boa, acho que o Flamengo tem que liberar. Ih, pessoal, agora fica puto. Mas, gente, eu tô ficando meio... Eu gosto do Michael, cara. O Michael é um cara humilde, tem uma história de vida, mas eu tô ficando meio irritado com o Michael, cara. Pô, corta pra um lado, cisca pro outro, pô, bate no gol, meu filho. O Cebolinha não, o Cebolinha acho que não tem que negociar. Deixa o Cebolinha aí, que ele entrou bem ontem, vem jogando bem. Agora o Michael a gente sabe que pode entregar mais do que isso. A gente sabe, o próprio Mister que indicou a contratação dele pro Flamengo. Mas corta para um lado, corta para o outro, corta para um lado, corta, parece até um para-brisa. Bum, 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 bum. E não chuta, velho. Dá no gol, meu filho. E outra coisa, o entendimento dentro do Flamengo é que o clube precisa de mais jogadores decisivos ali na frente, como Arrascaeta e Pedro. E aí, por exemplo, tem o Bruno Henrique, é decisivo também. Apesar de não vir de 2 jogos ruins, mas é decisivo também. Mas, por exemplo, contra o Vitória, o Arrascaeta tira um coelho da cartola. Que ele vai lá, dribla, cai, levanta, bum, gol. Né? Contra o Grêmio, menos porque foi uma jogada coletiva, mas ele vai lá, dribla o goleiro, tem frieza, ou de repente, bum, chuta em cima do goleiro. Ele vai lá, dribla o goleiro e faz o gol. E no segundo gol ele não bota nem força na bola, ele tira. E o Pedrão tá voltando. Né? Já tá tendo banco. Enfim. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.